Muito bem, muito bem. Vamos para um momento hoje, como nós estamos construindo algumas aulas dentro da proposta da hermenêutica filosófica, que até iremos estar já projetando um curso específico em hermenêutica filosófica para poucos alunos, não é? Porque a visão é uma mentoria em hermenêutica filosófica, alcançando aí 2, 3 alunos no máximo, tá? E com isso nós iremos trabalhar hoje, temos trabalhado algumas aulas em Hans-Georg Gadamer, e nós hoje iremos para a hermenêutica francesa. Estamos saindo da hermenêutica alemã com Hans-Georg Gadamer, né? Que é um filósofo alemão germânico, e iremos para a hermenêutica francesa com um grande representante, o seu maior representante, que é o Paul Ricoeur, tá? Ou Paul Ricoeur, como alguns queiram falar. E falar de Paul Ricoeur ou Paul Ricoeur é falar de uma construção hermenêutica que vai muito ao encontro de uma proposta gandameriana, porém com algumas distinções e particularidades por trabalhar mais questões de uma ressociabilização, né? E também de uma questão teoria, narrativa e aplicação, tá? E com isso é o que ele vai diferir um pouco da questão da proposta de Gadamer, né? Vamos falar nessa aula de hoje sobre Paul Ricoeur, também pensando num dos seus estudos, nos seus temas, numa das suas abordagens, que é o reconhecimento como identificação. E ele começa esse texto, ele começa essa defesa, essa tese, pressuposto, essa articulação, citando, mencionando um momento de uma frase e de uma expansão fraseal de Blaise Pascal, tá? Que vai falar a essência do equívoco vai consistir em não conhecer, tá? Então, pautado nesta frase, ele começa então a dizer que a proposta dele, a hipótese dele de trabalho, centrada justamente na inversão do emprego do verbo reconhecimento da voz ativa para a voz passiva, tá? É por meio dessas expressões filosóficas que vai se carregar a excelência da marca iniciativa do espírito, que nossa pesquisa vai ser desenvolvida. Ele começa assim a articular essa proposta em cima desse tema que ele está desenvolvendo. E ele vai continuar dizendo que na teoria kantiana, e ele vai mencionar Kant, tá? E ele vai dizer que na teoria kantiana da Recognition, né? Na qual o nosso vocábulo vai aparecer pela primeira vez no glossário do filosófico de uma função específica no campo teórico, e o próprio lexólogo não nos vai ajudar com a maneira de definir uma ideia mãe ou uma ideia mater de reconhecimento. E aí ele continua falando que ao aprender um objeto pela mente, que é o processo da absorção e reconhecimento, através do pensamento, ou seja, do intelecto, do cognitivo, vai se ligar entre si imagens, vai se ligar entre si percepções, que vão se referir a elas como distinções
e identificações de um conhecimento proposto pelo meio da memória e pelo julgamento ou até pela ação, tá? E aí ele vai desenvolver e vai articular o Paul Ricoeur dizendo que ao salientarmos o aspecto de uma iniciativa e de uma resolução transmitida pela série de verbos, e aí quando se fala em verbos nós temos que pensar em ações e tempos, tampouco poderemos deixar de observar o tom racionalista, que é um tom próximo da filosofia crítica e do criticismo, quando o sentido vai ser especificador no sentido para se chegar ao verbo da identificação, o verbo identificar, que no sentido de estabelecer com ele uma relação de identidade entre duas coisas que nós poderemos dizer que é as possibilidades para o avançar do aprendizado. E aí ele vai construir uma posição dizendo que, ao gerar uma diversidade de operações em uma triagem hermenêutica, suplementar até de uma diferenciação, é preciso primeiro levar o plano de um sentido de identificação que iremos privilegiar e dispersar as ações secundárias. E na continuidade ele vai dizer que a mudança de um estatuto linguístico, do léxico para a crítica, ele é propulsor para exigir o desvio por alguns níveis de discursos. Em uma primeira aproximação, por exemplo, a pressuposição mais notável sobre o qual se estabelece uma filosofia crítica de tipo até transcendental, vai residir no conceito de juízo que vai tornar a um só tempo o seu sentido de capacidade. E aí ele amplia dizendo que se esse conceito é um conceito considerado hierarquicamente o mais próximo do uso crítico, ele será certamente o que vai propor e desenvolver e discorrer e aplicar a teoria cartesiana do juízo estabelecido, a qual é discorrida e tratada na obra Discurso do Método, nas meditações e nos princípios e nas objeções nas respostas. Então, com essa teoria, e aí ele começa a falar e aplicar e utilizar o termo, que é um termo central das suas articulações, teoria, com essa teoria se beneficia uma anterioridade, não apenas de âmbito cronológico, mas também temático e sistemático de cunho inegável. Ainda até que o verbo reconhecer e o substantivo reconhecimento apareça apenas de uma forma episódica no texto proposto por René Descartes. E aí ele vai falar que embora alguém ou até embora a quem do tema de cunho crítico se imponha uma breve estadia em Descartes, a reflexão regressiva não deve ser interruptora na concepção cartesiana do juízo. E uma operação conceitual, ainda de cunho mais primitivo, ela vai ser pressuposta como uma operação que considera uma oportunidade de vincular-se e julgar-se na medida em que o verbo pede um complemento e assume a sua efetividade. E ao assumir a sua efetividade, aí vai construir as possibilidades de uma forma alternativa, de um verdadeiro e falso, e aí vai propor também um complemento
que pode ser portador até de um epíteto alternativo que vai obrigar-se a dirigir o olhar para o lado de alguma coisa que nós podemos até dizer chamada para o uso transitivo do verbo reconhecer na voz ativa. Então, com as definições lexicais, Paul Ricoeur vai defender que vamos ter a possibilidade de uma consideração de uma transitividade em favor de discretos parênteses, como aprender um objeto pela mente, pelo pensamento e mais precisamente pela identificação de alguma coisa. Um objeto, alguma coisa, eis até o face a face objetal, tá? Que vai nos convidar assim a desenvolver uma associação e uma identificação. E então, com isso, vai surgir a possibilidade de construirmos uma determinação constituinte de um objetivo último, aonde o recuo na direção dos pressupostos últimos vai nos possibilitar a distinção desta coisa, desta ideia e vai poder a identificá-la. Então, com essas duas operações, nós vamos começar o processo da distinção e da identificação. E aí a pesquisa filosófica vai dar razão a identificar e distinguir como constituintes de um par verbal indissociável. Os dois verbos, tá? Identificar e constituir. E claro que esse identificar, constituir e distinguir vão ser associáveis a partir do olhar identificador e distinguidor. Tá? Para identificar, ele vai dizer que é preciso distinguir. E é o distinguir que vai se identificar. E esse requisito não vai reger apenas uma teoria do reconhecimento, limitada ao plano teórico, mas ela vai governar com a mesma insistência todos os usos provenientes da inversão do reconhecer, não é? Para o ser reconhecido. E ao ser distinguido, tá? Tornar-se-á uma identificação, tá? E ao se tornar-se uma identificação, vai possibilitar aí a distinção. E nesse sentido aí vai surgir um uso lógico das operações de distinguir, a distinção e a identificação, que jamais será ultrapassado, irá permanecer com isso um pressuposto incluído, inclusive no uso do existencialismo, no uso existencial, que vai possibilitar o enriquecimento, tá? De uma tratativa de distinção e identificação aplicada ao contexto do aprender, ao contexto do construir e ao contexto do articular a partir da problemática, reconhecimento e identificação. Então era isso que nós tínhamos para hoje, nesse pequeno e breve lampejo em Paul Ricoeur.